Olá, tudo bem? Estamos aqui no nosso mais um episódio agora, um episódio bônus, um episódio extra, da nossa série da Reforma Protestante ao Adventismo. Nos primeiros episódios, falamos da história do surgimento da Reforma, o contexto da época, aqueles que seguiram a Reforma e foram para os Estados Unidos fundando uma nação que eles acreditavam ser a nova Terra Prometida. Os avivamentos americanos, dois avivamentos importantes, que desses avivamentos, principalmente do segundo, surgiu o movimento milerita, que tinha como seu ponto principal a interpretação de Daniel 8,14 das 2.300 tardes e manhãs. Depois disso também falamos sobre como a Igreja Adventista hoje interpreta este ponto, as 2.300 tardes e manhãs. Claro que o que foi falado ali não esgota o assunto. Cada vídeo teve algo em torno de 20 minutos. E eu pretendo nesse, que é o primeiro vídeo extra que fala sobre a Igreja Adventista é uma seita, essa é a pergunta que eu quero tentar responder para você e eu tenho certeza que eu vou conseguir nesse vídeo de aproximadamente 20 minutos. Gostaria de dizer para você que se você tiver mais dúvidas, escreva aí, mande mensagem para mim. Podemos fazer outros vídeos falando sobre o tema. E também, se você tiver dúvidas, perguntas, sugestões, mande aí esse vídeo. Por sinal, ele surge para tentar atender a dúvidas de muitas pessoas quanto a esse tema. Agora, o que diz a Bíblia, a história e os fatos sobre a questão das seitas? Claro que se você olhar na internet, você vai ver muitos vídeos. Várias pessoas dizendo que a Igreja Adventista é uma seita. Mas e se nós olharmos na Bíblia, o que diz lá? Porque muitas pessoas se apegam ao que a internet diz, não à Bíblia. E eu quero ler uma pequena passagem com você, que está em Isaías 8:22, que diz assim: A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão ralva. Outra passagem em 1 João 4:1 que diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Essas duas passagens são importantes para nós entendermos se a Igreja Adventista se qualificaria como um movimento cristão verdadeiro ou como uma seita. Ao longo da série, nos outros 6 episódios, nós acompanhamos, então, como eu disse, a trajetória da Reforma Protestante até o surgimento do Adventismo. Mas uma pergunta ainda permanece em mente, que é a que tentamos responder hoje. A Igreja Adventista é uma seita ou é uma igreja cristã? Claro que essa pergunta merece uma resposta séria, não baseada em boatos nem em preconceitos, mas na Bíblia, na história e nos fatos. Isso é o que veremos hoje. O meu objetivo nesse momento com você não é atacar nenhuma outra igreja, nem convencer você pela emoção de que a Igreja Adventista é um movimento cristão. Eu quero apenas apresentar evidências para que você mesmo, aí a sós com Deus, forme a sua própria opinião e chegue a uma conclusão. Primeiramente, o que é uma seita? Antes de responder essa pergunta, nós precisamos definir o termo seita. Na linguagem popular, seita tornou-se um rótulo para qualquer grupo religioso considerado diferente do da maioria, do habitual. Entretanto, no estudo da religião, normalmente uma seita é entendida como um grupo que rejeita verdades centrais do cristianismo histórico. Verdades como a divindade de Cristo, a trindade, a salvação pela graça e a autoridade das Escrituras. Assim, a pergunta correta não é se os adventistas são diferentes,
se as 2.300 manhãs fazem dele uma seita. Ou seja, a pergunta que deveria ser feita é a seguinte: toda denominação cristã crê na divindade de Cristo, na Trindade, na salvação pela graça, na autoridade das Escrituras? E esse é o ponto focal para definir o que é seita ou não? Se é, temos que descobrir exatamente se a Igreja Adventista do Sétimo Dia nega alguma dessas crenças, dessas 4 principais em particular. A primeira pergunta: a Igreja Adventista crê na Trindade? A resposta para isso é sim. Se você olhar, por exemplo, o livro Nisto Cremos, que contém as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista, ou o Tratado de Teologia, no último volume do Comentário Bíblico Adventista, você vai ver que a Igreja Adventista crê sim que a Trindade é bíblica e é uma doutrina real. É muito importante entendermos, então, que a Igreja Adventista ensina que existe um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A base bíblica para isso, entre outros versos, inclui Mateus 28:19, que diz: Ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também inclui segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, que diz assim: A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja com todos vós. É verdade que alguns dos pioneiros da Igreja Adventista tinham opiniões diferentes quanto à questão da Trindade. Alguns, em vários momentos, principalmente pela influência de terem vindo da conexão cristã, não acreditavam na Trindade bíblica. Contudo, ao longo dos estudos das Escrituras, do desenvolvimento das crenças adventistas, a Igreja Adventista, através de uma posição bíblica, consolidou sua compreensão da Trindade. E, oficialmente, a Trindade é aceita na Igreja Adventista há várias décadas. E a Igreja Adventista, segundo ponto, crê que Jesus é Deus, que ele é divino? A resposta para essa pergunta também é sim. A Igreja Adventista crê que Jesus é Deus. Ele não é criado. Ele é tão eterno quanto o próprio Criador, quanto Pai, quanto Deus. A Igreja Adventista então afirma que ele é plenamente Deus e plenamente homem. Após a ressurreição, nós vemos isso, que Jesus manteve também a natureza humana transformada. Porque em Atos capítulo 1, nos versos 7, 8, 9, você vê Jesus sendo levado aos céus e o anjo diz que da mesma forma que ele subiu, ou seja, em corpo, ele desceria. Mas nós vemos também em João 1:1, que diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo aqui é Jesus, que o evangelista e discípulo João diz que é Deus. Além disso, Colossenses 2:9 diz: portanto, nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, versos como esse fazem parte da crença adventista na divindade de Jesus. Ou seja, ele é reconhecido pela Igreja Adventista como Criador, Salvador, Sumo Sacerdote no céu, Rei dos Reis, que um dia voltará em glória nas nuvens para resgatar o seu povo. E a salvação pela graça? É uma crença adventista? Ou os adventistas creem na salvação pelas obras? Outra crítica muito comum para com a Igreja Adventista é exatamente que os adventistas creem
na salvação pelas obras, ou melhor, na salvação pelo sábado. A Bíblia declara claramente, em Efésios 2, versos 8 e 9, e esse verso é fundamental para a crença adventista, o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então os adventistas ensinam que a obediência não compra a salvação, porque a salvação foi um presente de Deus para nós. Mas como adventistas nós cremos que ela é uma consequência na vida de uma pessoa salva. Jesus disse, por exemplo, em João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então a obediência, ela é uma demonstração visível de que amamos a Deus. Ou seja, primeiro somos salvos pela graça, amamos a Jesus e depois passamos a obedecê-lo. Essa é a crença que a Igreja Adventista defende. Em seus hinos, músicas, em seus sermões, estudos bíblicos e nas suas crenças fundamentais. Outro ponto importante, o sábado. Salva ou não salva? Na crença adventista, o sábado não salva. Nenhum documento oficial da Igreja Adventista afirma que a guarda do sábado salva alguém. A salvação pertence somente a Cristo, como está em Atos 4,12, porque abaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somos salvos apenas pela graça de Cristo. Mas qual é o lugar do sábado? O sábado é compreendido por nós, adventistas do sétimo dia, como memorial da criação, sinal da aliança com Deus e expressão de fidelidade ao Criador. A observância do sábado se baseia em textos como dos 10 mandamentos de Êxodo, capítulo 20, verso 8, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sábado é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, nem o teu animal. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra e tudo que neles há. E no sétimo dia descansou, por isso ele abençoou o dia do sábado e o santificou. Além disso, passagens como Lucas 4,16, que nos dão o exemplo de Jesus, que costumava aos sábados ir nas sinagogas, como diz lá em Lucas 4,16. Ou seja, o sábado não salva. Ele é apenas uma expressão externa de que amamos a Deus e somos obedientes. E Ellen White? Ellen White, o que fala ela sobre isso? Já que alguns dizem também que ela foi não só uma das fundadoras da Igreja Adventista, mas que como profetisa da Igreja, ela diria que o sábado salva, a salvação pelas obras. Como é que fica o caso de Ellen White? Talvez essa seja a maior fonte de dúvidas de muitos. Os adventistas não consideram, por exemplo, Ellen White acima da Bíblia. E mesmo ela nunca disse que o sábado salva. Quando Ellen White fala em livros como Primeiros Escritos sobre a relação do adventista com o sábado, ela fala num contexto escatológico de tempo do fim, quando aquilo que entendemos como decreto dominical surgir, e o sábado então será a marca da fidelidade do povo de Deus. Hoje, por exemplo, cremos naquilo que está em Apocalipse 18,4, que diz: sai dela, povo meu. Existe muito povo de Deus em vários lugares, em todas as denominações. Agora, aquele que vê que aquela denominação não segue a Bíblia, deve sair dela e deve buscar seguir a Bíblia, a palavra de Deus. Esse é o objetivo, por exemplo,
da guarda do sábado no tempo do fim, nos últimos momentos da história, quando ele será um sinal distintivo daqueles que servem ou não a Deus. Mas sobre isso, nós vamos fazer uma outra série com 15 ou 16 episódios, falando sobre o tempo do fim. Essa será logo depois dessa aqui que terminarmos. E nela nós falaremos mais claramente sobre o lugar do sábado. Mas é importante, voltando para Ellen White, mostrarmos que os adventistas não a consideram acima da Bíblia, e ela mesma nunca se considerou acima da Bíblia, muito pelo contrário. Em toda manifestação profética de Ellen White, ela mesma disse que ela deveria ser julgada pelas Escrituras Sagradas. Ela escreveu repetidas vezes que a Bíblia, e somente a Bíblia, deve ser a única regra de fé e prática para o cristão. Em seu último sermão, que ela realizou na Conferência Geral, se não me falha a memória, no ano de 1909, ela mostrou a Bíblia para os delegados da igreja adventista que estavam reunidos ali. E ela disse: este é o livro, sigam a Bíblia. Esse sempre foi o conselho de Ellen White. Então os adventistas entendem que o ministério de Ellen White, ele busca o quê? Busca alimentar as pessoas e alertá-las quanto à necessidade do estudo da Bíblia. Por exemplo, em Tessalonicenses 5, versos 20 e 21, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 20 e 21, a Bíblia diz assim: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Ainda em Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, como adventistas, não negamos Ellen White. E ela, de forma alguma, se põe acima da Bíblia ou nega a palavra de Deus. Mas mesmo assim, muitos cristãos de outras denominações, principalmente aqueles que atacam o adventismo, interpretam alguns textos de maneira diferente, tiram do contexto. E essa, então, a manifestação do dom de profecia Ellen White, seu ministério profético e a questão do sábado, estão entre as principais divergências entre os adventistas e outros grupos religiosos cristãos, outras denominações. Agora, alguns acusam os adventistas dizendo que somente eles serão salvos. Os adventistas creem nisso. Na realidade, os adventistas não creem nisso. Essa é outra ideia muito difundida, mas ela não compreende e não corresponde ao ensino oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como eu já falei antes, como adventistas acreditamos que há filhos sinceros de Deus em todos os lugares. Jesus mesmo declarou em João 10,16: ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco, convém a mim conduzi-las. E Jesus vai conduzir aqueles que são dele. A missão da igreja, então, não é afirmar que apenas os seus membros serão salvos, mas a missão da igreja adventista é anunciar o evangelho e convidar todas as pessoas a seguirem a Cristo. Agora, por que então muitos chamam a igreja adventista de seita, sendo que ela não é contra nenhum daqueles 4 princípios que eu citei para você que está me vendo aí no início desse vídeo? Existem várias razões para mesmo assim chamar a igreja adventista de seita. Primeiro, porque a igreja adventista defende algumas doutrinas, peculiares que não são comuns ao mundo cristão. A guarda do sábado é uma delas, o estado dos mortos na morte, a questão do juízo final, aniquilacionismo ou fogo eterno, o ministério de Cristo no santuário celestial,
que envolve as 2.300 tardes e manhãs, são assuntos que trazem essa discordância. Além disso, durante muitos anos houve pouco diálogo entre a Igreja Adventista e outras. Outro ponto importante é que alguns grupos utilizam o termo seita para qualquer denominação que discorde de suas interpretações. Entretanto, a maior parte dos estudiosos da história do cristianismo classificam a Igreja Adventista como uma denominação protestante surgida no século XIX e não como um movimento fora do cristianismo. É claro que você encontra historiadores, adventistas ou não, como George Knight, Richard Schwartz, Ronald Numbers, embora com perspectivas diferentes, cada um deles reconhece sua origem protestante, ou seja, a origem adventista do movimento protestante, e a importância adventista para a história religiosa dos Estados Unidos e do mundo. Isso não significa que todos concordam com as doutrinas adventistas, mas mostra que o rótulo seita não representa o consenso acadêmico. Aqui no Brasil mesmo, existe o livro que se chama Império das Seitas, uma série da editora Betânia com 5 livros de Walter Martin. E o Walter Martin estudou profundamente a Igreja Adventista. Conversou com seus teólogos, líderes, e o Walter Martin chegou à conclusão que a Igreja Adventista não era uma seita, tanto que ela não está presente no livro Império das Seitas. Agora, o que devemos fazer diante de tantas diferenças? Na realidade, a própria Bíblia responde isso. Os cristãos, por exemplo, de Bereia, foram elogiados porque Atos 17:11 diz que eles receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas de fato eram assim. Esse continua sendo o melhor caminho. Não aceitar uma doutrina apenas porque alguém ensinou, nem rejeitar porque alguém criticou, mesmo que seja alguém que você goste, admire e respeite. Mas você deve estudar a doutrina através da Bíblia com muita oração e humildade e ser sempre fiel à palavra de Deus. Para concluirmos, a pergunta dessa palestra, desse momento, dessa conversa com você, dessa aula, foi: a Igreja Adventista é uma seita? Se analisarmos apenas boatos, cada pessoa dará uma resposta diferente. E é possível que a maioria diga: é uma seita sim. Mas se examinarmos a história, as crenças oficiais, a base bíblica da Igreja Adventista, veremos que a Igreja Adventista se apresenta como uma igreja cristã, de origem protestante, comprometida com a autoridade das Escrituras, salvação pela graça mediante a fé em Cristo e a esperança na segunda vinda. Naturalmente, outras igrejas discordam de algumas das interpretações adventistas, como acontece também entre batistas e luteranos, luteranos e presbiterianos, presbiterianos e assembleianos, assembleianos e evangelho quadrangular e universal do Reino de Deus, todos esses católicos. É claro que há divergência na forma de compreender algumas doutrinas. E essas diferenças merecem ser estudadas, debatidas sempre com respeito, mas sempre tendo também a Bíblia e não a tradição, os pais da igreja ou a história como seu referencial principal. Que o exemplo dos bereanos, citado em Atos 17:11, que li há pouco com você, seja também o nosso. Estudar as Escrituras com sinceridade,
buscar a verdade com humildade e colocar Cristo e não a tradição humana no centro da nossa fé. Eu agradeço você que me acompanhou até agora. São quase 25 minutos, né, Fabiano? Dá uma olhadinha aí. Eu acho que são 25 minutos. Agradeço você que me acompanhou até agora nessa série e nesse vídeo. Fabiana é minha esposa, tá aqui atrás gravando. Na próxima palestra, nós veremos não apenas o que a Igreja Adventista crê, mas também qual tem sido o seu legado para o mundo e para o cristianismo durante os últimos 160 anos. Se você tiver desejo de ver mais vídeos ligados a esse tema, comente aí, comente embaixo do vídeo. Se você gostou, dê um like. Se não gostou, dê um dislike. Não há problema, mas compartilhe. Coloque observações, porque isso faz com que o vídeo se torne relevante e chegue a outras pessoas. Ore por nós, eu oro por você também. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida e se inscreva no canal e até o próximo vídeo.